Vamos começar? Muito bem, estamos mais uma vez aqui, em mais um vídeo do nosso canal e queremos desde já agradecer a todos vocês que já se inscreveram, que já compartilharam e que têm divulgado esse canal. Continuo pedindo a você que continue aí fazendo o seu likezinho e divulgando esse projeto, ok? Hoje eu quero fazer aqui o nosso terceiro vídeo em função de uma mãe que nos pediu para falarmos sobre um assunto muito importante: depressão. Mas em que sentido? A filha dela, numa sala de aula, uma criança, ela se deu conta de duas amiguinhas que vieram conversar com ela e que, infelizmente, os pais estão tendo muitos problemas familiares em casa e isso está afetando as crianças. E essa criança é uma menina muito comunicativa, foi abordada por essas duas amiguinhas que eles falaram que estão com esses problemas em casa, e a menina, chegando em casa, conversou com a mãe e disse: mãe, o que é que eu faço para ajudar as minhas amigas que estão com depressão? Perceba, as meninas, as crianças disseram para a sua amiguinha que estavam com depressão. É possível até que não seja uma depressão, seja uma tristeza, seja um momento de angústia, mas na cabeça delas se fez uma depressão. Por quê? Porque hoje é uma linguagem que se tornou comum as pessoas dizerem estou com depressão. Porém, isso nos traz um alerta em que nós precisamos parar para observar com mais atenção os nossos filhos. Eu quero fazer menção aqui de um texto bíblico, salvo engano, capítulo 18 de Lucas, onde Jesus ele percebe que os discípulos estão impedindo que as crianças venham até ele. E tanto Marcos como Mateus, como Lucas, vai dizer que Jesus os repreendeu. Tem um texto que chega a dizer que ele se indignou. E naquele momento, Jesus disse: não vos impeça. E quando disse isso, os discípulos trouxeram ele, e a Bíblia diz que ele pôs a mão sobre as crianças e os abençoou. E depois saiu. Então vamos lá. Uma das coisas que é importante, que você que é pai, que você que é mãe, e eu quero já neste momento aqui parabenizar a nossa irmã que nos mandou um zap para que nós pudéssemos dar uma diretriz para ela através desse novo vídeo. E esse vídeo aqui vai focado a essa necessidade, que você também pode aqui dar a sua opinião, deixar lá seus comentários e nos dar também opções de conversações. Eu acredito piamente que uma boa conversa pode impedir uma pessoa de fazer coisas erradas, pode direcionar pessoas que estão sem direção, pode trazer uma alegria para alguém que está triste, pode dar ânimo a quem está desanimado, pode trazer uma alta astral para quem está dentro de um sentimento de menosprezo, de desprezo, de complexo de inferioridade. Por quê? Porque uma conversa pode mudar uma história. Uma conversa pode mudar um curso de uma vida. E olha o que aconteceu. Essas duas crianças procuraram a filha dessa irmã para conversar. E na conversa, elas contaram os problemas da sua família, da sua casa. A menina já chegou em casa e conversou com a sua mãe. E a sua mãe já veio e conversou comigo. E agora eu estou conversando com vocês. Então você vê que a conversa, ela se torna uma forma de compartilhamento de ideias, de pensamentos. Infelizmente, às vezes as conversas estão sendo usadas de forma ruim, de forma negativa, mas nós podemos também usar essa mesma arma para o bem. Por isso, eu quero deixar aqui para você algumas dicas sobre esta questão da depressão no sentido da observância aos seus filhos. Às vezes as crianças, elas começam a ficar muito quietas ou muito agitadas, elas começam a ficar muito chorosas ou muitas agressivas, elas começam a ficar muito concentradas, focadas em algo, querendo distrair a mente de algo que está passando pela sua cabeça, ou porque viu, ou porque ouviu, ou porque passou. E aí, você que é pai, você que é tio, você que é mãe, deve observar. Principalmente porque alguém já disse
que o coração da criança é daquele que chega primeiro. E nós estamos vivendo dias onde muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens estão vivendo a deriva de muitas conversas. Conversas pela internet, conversas pelas redes sociais, conversas na sala de aula, conversa no parque, conversa na área da recreação, conversa no setor onde ela vai fazer ali um trabalho escolar. Hoje você sabe que muitas crianças saem para fazer aqueles trabalhos do colégio. E aí vai naquele ônibus, vai naquela topic, e às vezes ali é semeada uma conversinha como uma erva daninha e que pode trazer uma grande consequência para os seus filhos. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste mais atenção nas reações dos seus filhos. Se ele está muito quieto, se ele está muito agitado, se ele está muito focado em algo, se ele está muito ansioso, querendo comer muito. Eu não estou falando das necessidades básicas, que isso faz parte de toda criança. Mas você conhece o seu filho, pelo menos deve conhecer. E saber quando o humor dele está muito diferente, quando a agitação dele está fora do comum. E aí deve se levantar ou acender-se uma luzinha de alerta. Como Jesus disse, deixai vir a mim as crianças. Então, isso aqui para mim, entende-se que dê acesso ao seu filho. Perceba que as duas criancinhas teve acesso à filha dessa pessoa, dessa irmã. E essa criança teve acesso a seu pai. Conta-se que um dia um filho virou para um pai e disse assim, meu pai, quanto é o seu dia de trabalho? E o pai disse $20. O filho foi na gaveta, pegou $19 e disse, meu pai, me consiga $1. E o pai pegou, disse, tome $1. Ele juntou com os $19 que ele tinha guardado das merendas e disse, meu pai, eu quero pagar um dia do seu trabalho para o senhor me ouvir e brincar comigo. Então, às vezes, nós, pais, focados na ideia de dar o melhor para eles, de trabalhar por eles, de conseguir as coisas por eles, às vezes esquecemos do essencial também, que é cuidar do interior deles. Não é só vestir, calçar, que as nossas crianças e os nossos filhos precisam. Eles precisam também de uma boa conversa. Então, dê acesso, deixai vir a mim as crianças, deixai vir a mim os adolescentes, deixai vir a mim os jovens. E nós precisamos, conta que um dos heróis da fé ganhou toda uma família por causa de um sorriso. Ele passava sempre por um caminho e sempre tinha uma criança na janela. E ele olhava para essa criança e sorria. Todos os dias que ele ia para a igreja, ele olhava pela criança e sorria. Um dia, ele olhou para a janela e a criança não estava lá. Quando ele olhou, a criança estava na porta com a sua irmã e os seus pais. Tudo porque ele estava acessível com um sorriso. Às vezes nós não estamos acessíveis aos nossos filhos e às nossas crianças porque chegamos cheios de problemas, sobrecarregados com lutas, sobrecarregados com muitas coisas e a nossa mente fica presa à ideia de que o que nós passamos no dia foi para elas e por isso não precisamos agora conversar com elas. Isso é um engano, isso é algo muito perigoso. Então, deixe vir a mim as crianças. Seja acessível. Segundo, observe o que é que está tentando impedir seu filho, sua filha, essa criança de ter acesso a você. No caso lá de Jesus, os discípulos impediram. Os discípulos tentaram deter o acesso. Às vezes o seu filho não está tendo acesso a você, ou você não está tendo acesso ao seu filho. Por quê? Porque às vezes não existe ali no meio do lar, no meio da casa, uma oportunidade para isso. Por quê? Porque às vezes é uma televisão que impede, às vezes é um jogo que impede, às vezes é uma brincadeira na rede social que impede. E essas coisas têm terminado tirando de nós o que diz o Salmo 128, que o homem está sentado na mesa e a sua esposa e seus filhos ao redor. Eu lembro-me que a minha esposa, ela leu ou ela ouviu uma mensagem falando o milagre da mesa. E o milagre da mesa não é nada mais, nada menos do que você sentar ao redor e dar acesso para conversar, trocar ideias, perguntar como foi o dia e coisas semelhantes como essa. Então, uma boa conversa, ela pode ser impedida porque alguma coisa está impedindo. Observe o que é que está impedindo, observe o que é que está atrapalhando. A terceira coisa é que o texto bíblico vai dizer que Jesus pôs as mãos sobre elas.
O que eu estou dizendo é que toda boa conversa deve terminar com ações. Toda boa conversa deve terminar com atitudes. E aqui vem algo interessante. O toque. Jesus tocou. Quando foi que você deu um abraço em seu filho? Quando foi que você deu um abraço em sua filha? Quando foi que você deu um abraço em seu adolescente? No seu jovem? Mesmo que ele esteja adulto? Nós pecamos muito e falhamos muito com isso. Principalmente quando nós não tivemos isso às vezes dos nossos pais. Eu particularmente posso dizer isso, talvez com um pouco de tristeza, mas a verdade seja dita, eu não tive muito abraço de meu pai. Eu não tive muito abraço, aquela coisa, não era só mais trabalho e muita cobrança. Meu pai não era uma pessoa muito fácil de lidar. Porém, eu não posso permitir que isso se repita com as minhas filhas. E olhe que é muito complicado, porque nós como filhos acabamos vivendo a vida da cópia, da imitação. Então, toque em seu filho, toque em sua filha. E por último, o texto bíblico diz que Jesus orou por eles. Então, não só no sentido de orar mesmo, de pedir por Deus, porque talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo não tenha um credo, não tenha uma crença, mas não entenda só como orar, mas entenda como entregar uma palavra de paz, uma palavra de bênção. Por exemplo, a minha mãe, sempre que eu dou a bênção à minha mãe, ainda hoje eu dou a bênção à minha mãe, ela diz: Deus te livre do ladrão, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu gosto muito quando ela diz: Deus faça próspero. Eu criei um hábito com as minhas filhas de quando elas me dão a bênção, eu digo: Deus te guarde e te faça próspera. E eu lembro-me que um dia eu disse: Deus te abençoe. Aí ela olhou para mim, uma das minhas filhas, e disse: sim, eu te faça próspera. Então perceba que elas já tinham guardado na mente que essa conversa, esse diálogo de bênção de pai para filho, tinha que ter o que te faça próspera. Então, vamos conversar. Dê acesso a seu filho. Veja o que está impedindo da conversação. Veja a necessidade do toque e ministre sobre ele. Fale palavras positivas sobre ele, porque com certeza, por meio dessa conversa, você pode ajudar ao seu filho. E no caso da nossa amiguinha que recebeu esses problemas das suas amigas e quer ajudar as suas amigas, diga para elas isso. Vá conversar com seus pais, abrace seus pais, abra o coração para os seus pais. Por quê? Porque problemas se resolvem, lutas se vencem, batalhas se conquistam, mas nós precisamos de uma estratégia e que pode ser através de uma boa conversa, ok? Deus abençoe sua vida, Deus continue te prosperando e não esqueça, vamos conversar. Forte abraço.